Olá, bem-vindo ao Condominicando, o podcast que fala sobre condomínio em vários aspectos. Hoje com um entrevistado muito especial. Nós estamos recebendo o Robson Cabral de Oliveira, que é especialista em segurança pública, é também mestre, doutor em ciências policiais e segurança e de ordem pública. Que também foi coronel, né? É verdade. Bem-vindo ao Condominicando. Tenho certeza que a nossa conversa aqui vai ser muito rica. Vasta experiência que o senhor tem, mas com um currículo, né? Com uma experiência tão rica, eu gostaria que o senhor mesmo falasse um pouquinho sobre quem é o Robson. Tá, Jé. Obrigado, viu, Cléo, pelo convite. Aí agradecer a todos os nossos ouvintes, telespectadores aqui que estão participando do podcast. É uma oportunidade aí para a gente conversar um pouquinho sobre segurança, né? Fala sobre currículo, essas coisas assim. Acho que muitas vezes não é nem necessário. O importante é aquilo que a gente agrega mesmo de informação para as pessoas, para que as pessoas possam refletir e possam melhorar as questões de conduta, né? Mas a minha história, eu trabalhei por 37 anos na Polícia Militar do Estado de São Paulo. Cheguei ao último posto da instituição, fui coronel PM. No último, passei pelo bombeiro. Quando me formei no Barro Branco, com 15 anos de idade, Nossa. Eu saí aspirante oficial e tive a oportunidade de servir no Corpo de Bombeiros. Trabalhei no Corpo de Bombeiros por 8 anos. Depois eu fui para Casa Militar do governador, trabalhei com o governador, trabalhei com o Mário Covas, cheguei a trabalhar com o Geraldo Alckmin, com o Cláudio Lembo e com o governador Serra por um pequeno período. Depois eu fiz o curso na instituição, o curso de mestrado, que era justamente o curso de aperfeiçoamento de oficiais em ciências policiais de segurança e ordem pública. Trabalhei no Ministério Público, também um período, na parte lá de assessoria ao Procurador-Geral de Justiça, bem como também as questões do GAECO. Trabalhei na Secretaria de Segurança Pública, fui coordenador operacional do 49º Batalhão de Polícia Militar na região oeste de São Paulo, um batalhão bastante desafiador, com sérios problemas, né? Tinha diversas comunidades, uma concentração muito grande de pessoas, indicadores criminais importantes que demandavam muito trabalho, muito esforço, muita análise, efetivamente, para produzir o resultado, né? Porque a grande chave... Não tem problema. Desculpa, perdão. Isso acontece. E a grande chave disso tudo é você converter todas as suas ações em resultado. E a gente trabalha muito, né, com duas coisas. A gente trabalha com percepção de segurança e redução de indicadores. Redução de indicadores até você consegue, de uma certa forma, conter. Na medida em que você entende a dinâmica, o modus operandi de cada criminoso em cada área, você vai combatendo, você tira o receptador, você identifica quadrilhas, você dimensiona, né, planeja o seu policiamento para determinadas áreas, muda a forma de operar e você consegue dar uma reduzida nos indicadores. Agora, a percepção de segurança, isso é uma coisa muito particular das pessoas, entendeu? Então, esse é um grande desafio, porque isso, com a informação da mídia, a massificação, alguns exemplos que acontecem, isso acaba... Às vezes, eu fiz um trabalho, aí depois eu fiz o curso superior de polícia, que era o doutorado, e eu falei sobre justamente abordagem policial em locais vulneráveis, né? E conversando com as pessoas, entrevistando, era uma coisa bastante interessante. Você conversava com a pessoa falou, eu me sinto insegura. Tá. Eu ia até te perguntar isso. Existe segurança, principalmente nas regiões? Existe algum ponto de crítico? Por exemplo, a percepção de segurança dos condomínios, aí em volta aqui do centro, geralmente perto ali da Cracolândia, as pessoas não sentem que estão seguras. Como é que é isso? Então, porque é justamente essa questão. Aí eu só voltando, já na sequência eu respondo. E eu perguntei para ela, né? Eu falei, poxa, você se sente insegura, tudo. Quantas vezes você já foi
roubada, furtada ou admoestada de alguma forma, tal. Nenhuma vez. Falei, poxa, então como é que você se sente insegura? Não, porque minha vizinha foi, a minha prima, olha, eu vi no Datena. Então, assim, olha como é complicado você trabalhar essa questão de percepção de segurança. E um outro exemplo que eu te dou aqui, os nossos indicadores são melhores do que o Rio de Janeiro. Ah, isso eu tenho quase certeza, que lá é uma bomba, né? Mas assim, não por culpa da polícia. Lá tem um histórico anterior que desencadeou na condição que eles vivem hoje. Até mesmo, eu acho assim, desproporcional a forma com que alguns pesquisadores, alguns sociólogos entendem o trabalho da polícia e criticam o trabalho da polícia sem conhecer de fato quais foram os meios disponibilizados e por que chegaram nessa condição. A polícia de lá trabalha muito. Eu acho que é uma das polícias que mais morrem em serviço. Então, assim, isso tem que respeitar. Uma pessoa que morre em razão do serviço, em razão de uma outra pessoa, tem que respeitar. Então, a gente não pode criticar de forma deliberada sem conhecer com profundidade essa questão. E como aí entra a questão da percepção, por exemplo? Sim, sem sombra de dúvida, né? A percepção, como você disse, né, Cléo, da questão da Cracolândia, né? As pessoas têm condomínio, lá se sentem inseguras. É óbvio que se sentem inseguras. Lá você tem diversos moradores de ruas, você tem usuários com a capacidade de discernimento muito baixa, né, em razão da droga, pessoas que realizam pequenos delitos justamente para sustentar o vício. Então, assim, como é que você anda num local onde, em tese, tem sujeira, tem pessoas que são verdadeiros zumbis, pessoas que não têm muita consciência e se dirigem a você de uma forma, às vezes, ríspida e até mesmo, às vezes, se valem de tomar um celular ou alguma coisa para sustentar um vício no momento de aflição, de viciado efetivamente. Então, como é que você vai se sentir num lugar seguro desse, né? Concentração de muitas pessoas, né? Porque quando tem o fluxo, você tem 400, 500 pessoas. Isso causa impacto em qualquer pessoa. Se eu juntar 500 pessoas e começar a gritar e proporcionar uma desordem, isso já vai me proporcionar uma sensação de segurança, até mesmo para o próprio policial. E qual que é o reflexo disso nos condomínios? O que eles podem fazer? É total. Tanto assim, na Cracolândia a gente tinha um problema seríssimo. Tinha um condomínio lá, que era, porque a Cracolândia antes ela era posicionada na Praça Júlio Prestes, lá atrás, colado num condomínio. Então, assim, o condomínio parecia que você estava numa penitenciária. Tinha uma parede, tinha concertina em cima e os moradores, assim, era só entrar e sair do condomínio, e fechado. Né? Justamente o quê? Não dá para morar aqui. A questão da desvalorização imobiliária também é outra coisa que as pessoas não tangenciam na conversa, mas é uma coisa importante também que gera reflexo direto também no bairro, né? A questão da desvalorização, a desocupação, né? Então, e o poder público aí, as pessoas dizem, né? Pô, mas como que o poder público não atua nisso, não tira aquelas pessoas de lá? O poder público ele faz muitas ações. E assim, eu presenciei durante meus 37 anos na instituição muitas ações, muitos projetos, pessoas capacitadas. Uma vez até numa reunião na prefeitura, na época o prefeito era o governador Dória. E nós estávamos lá e tinha uma socióloga que ela era assim, uma das maiores estudiosas do mundo na área. E terminou a reunião e eu estava no comando do policiamento da capital, né? Daqui a pouco eu já volto na minha história de novo, lá só para a gente... Eu estava no comando do policiamento da capital e a gente teve uma reunião e acabou a reunião, desenvolveram algumas ações, a prefeitura tem um trabalho muito forte lá, que nem a gente fala, tem sujeira lá que a gente vê. A prefeitura limpa todo dia. A gente vê, inclusive. E cada vez que a prefeitura limpa todo dia, ela tira quase 1 tonelada de sujeira. Nossa, é tudo isso? É tudo isso. Porque aquelas pessoas dos drogadictos, eles ficam igual formiguinhas, percorrendo o bairro inteiro, catando latinha, catando tudo para gerar dinheiro para consumir droga. Porque senão eles entram em abstinência. Então, assim, é um negócio doído, é um problema de saúde pública, efetivamente. É um problema, e não é um problema da polícia, não é um problema do governo. É um problema da população de São Paulo. Então tem que ter o envolvimento de todos, senão não vai resolver. E também não existe fórmula mágica de dizer assim, vai resolver com essa ação, no estalar de dedos. Não. É a longo prazo, com muito trabalho. Por quê? Voltando ao anterior.
A prefeitura, ela faz as ações, a polícia faz as ações, tem essa percepção de insegurança, mas como é que faz? Tira essas pessoas daí? Como é que eu vou tirar essas pessoas? Né? Internação compulsória não pode, porque a lei não permite, né? E tem todo um pessoal que defende. Tem organizações não governamentais, tem organizações de direitos humanos que proíbem essa condição toda. Então, a lei não muda. Então, você tem uma limitação legal para você agir com essas pessoas, né? Então, você não tem internação compulsória. Você vai remover, você vai proibir o direito de ir e vir dessas pessoas? Não pode também. E aí é que entra a questão. Não partindo para esse campo, né? Mas a questão do ir e vir, por exemplo, dos moradores de condomínio está comprometido. Sim. Porque eles não têm a liberdade de sair no horário que eles querem, né? O que eles podem, porque eles estão condicionados. E qual que seria a participação, por exemplo, os pontos vulneráveis nesses condomínios e que os moradores poderiam ajudar? Porque não é só a polícia a gente sabe que faz a parte dela, assim, e as outras organizações. Nesses condomínios específicos, como é que pode participar? Tem que efetivamente municiar o órgão público de informações de toda a ordem, aonde está sendo violado aquele local, como é que está sendo a movimentação, onde tem concentração efetivamente de traficantes. Para quê? Para que o poder público ele faça algumas ações que, pelo menos, atenuem e permitam uma condição mínima dessas pessoas entrarem e saírem desses condomínios. Na época, atrás, os condôminos que moravam ali perto da Praça do Cachimbo, tal, eles criaram uma regra de convivência com o pessoal do fluxo. Então, assim, obviamente eles não ficavam ali, mas eles entravam e saíam e não tinham problema. Sério? Entendeu? Não tinham problema. Porque, geralmente, era um ou outro que dava problema, mas, assim, os problemas não eram tão incisivos assim. Os problemas eram mais fora daquelas áreas, justamente no trânsito, onde ele buscava as coisas para voltar lá. Porque, assim, também, o crime, onde está o tráfico, onde está instalado o crime, o criminoso ele não quer problema ali. Porque se começar a ter problema ali, a polícia vai ficar lá. Ninguém quer ser visto. E aí vai inviabilizar a questão do negócio deles. Porque é um negócio muito rentável. Apesar de atender drogaditos tal, e pessoas que passam ali, é muito dinheiro que gira. Né? E uma coisa até interessante com relação a essa questão, né? Eles afastam essas pessoas. Então, assim, tem todo um regramento próprio ali. Se você pegar o tráfico na Cracolândia, ele tem o cara que aguarda, que traz a droga, que guarda a droga, que faz a travessia da droga, do cortiço para o local. Tem o cara que vende e tem o cara que fica para organizar a bagunça lá, para não deixar ter toda problema. Uma estratégia, né? Exatamente, entendeu? Porque senão o que acontece? Você inviabiliza o negócio, põe polícia... E aí então eles mesmos se organizam de tal forma para que isso não aconteça. Então esses condomínios, só que assim, independente, né, de você ter uma possibilidade de entrar e sair do condomínio, para você conviver com uma situação dessa é difícil, porque uma vez ou outra, uma criança ou alguém... dependendo de como está aquela pessoa, ela pode ser hostilizada, ela pode ser vítima, efetivamente, de uma infração, e ela vai se sentir insegura. Mas com o tempo, aí é que eu falo da percepção, com o tempo ela vai se adaptar àquela questão. Então ela não vai se sentir tão segura assim. Né? Isso foi voltando um pouquinho lá, quando a gente estava conversando com uma pessoa do Rio de Janeiro, nossos indicadores são melhores do que o Rio de Janeiro. E tinha um rapaz ali, ele falou assim, eu me sinto mais seguro no Rio do que aqui. Eu falei, poxa, mas por quê, né? Ele falou, então, porque no Rio de Janeiro, eu sei onde as coisas acontecem. Aqui eu não sei. Por quê? Então, lá no Rio de Janeiro, onde tem os bairros que são mais visitados, tem um aparato público maior, que realmente isola, cria uma área de exclusão. Então, ali, ele sabe que, se tiver problema, vai ser um problema bem esporádico, então ali ele vai... Fora dali, ele não tem esse conhecimento e ele não frequenta esse local. Então, por isso que ele não se sente seguro. Agora, aqui em São Paulo, a gente não tem essas áreas. Por quê? Porque aqui a filosofia do poder público é atender todos de forma igual, aonde há necessidade. Entendeu? Então, assim, se tem a migração,
as pessoas vão para esse local. Aí o aparato policial está maior. Mas volta ao normal. E a distribuição, ela é equânime. Então, assim, o crime ele pode cometer aqui, pode cometer na Zona Sul, pode cometer... Mas, geralmente, o crime acontece onde tem uma concentração maior de pessoas. Porque senão não tem sentido. Voltando a essa questão aí de concentração maior de pessoas, nós temos visto também que tem muitos condomínios de luxo que, recentemente, passaram a ser alvo dos bandidos, né, dos criminosos. Tem alguma explicação? Olha, veja só. Eu vou te dar um exemplo do Alphaville. Recentemente teve lá uma casa lá que foi roubada. Como é que aquilo foi possível? Teve a participação. Sim, sem sombra de dúvida. Sim. Então, assim, tem toda uma estrutura de segurança. Se tiver participação de alguém de dentro, dificulta. Você quebra a regra, você quebra aquela dinâmica e acaba acontecendo. Dentro dos condomínios, em tese, por ser uma área segura e uma área restrita, muitas vezes a gente não sabe quem mora dentro desses condomínios. Tem criminosos que moram nesse condomínio? Tem chefe de facção que mora nesses condomínios? Provavelmente sim. São ilhas, né? Então, isso acontece. Isso pode acontecer. Mas quem é melhor que todos para informar? Quem é que sabe do vizinho que está do lado? Por mais que eu não tenha contato, eu não me relacione diretamente com ele. Sou eu. Eu vejo ele sair, eu vejo quem ele recebe, eu vejo que ele não sai. Eu vejo que ele faz barulho ou se ele não faz barulho. Eu vejo como ele anda, como ele se relaciona. Né? Tudo se for algo diferente, se for aquilo que fuge efetivamente da normalidade e ofereça risco às pessoas, isso tem que ser compartilhado. Enquanto há individualidade, ok. Por isso que morar em condomínio, você tem que ter essa consciência de que é um convívio com outras pessoas. Você não vai viver isolado, você não vai ter uma privacidade plena. Uma bolha. Não vai. Qual que é, então, a gente tem conversado muito exatamente sobre essa interação, sobre a participação dos moradores e não deixar apenas nas costas do síndico a responsabilidade da segurança do condomínio. Até mesmo porque quem que é o maior interessado é o síndico? O síndico é é um gestor, né? Exatamente. O maior interessado sou eu, é a minha segurança. Né? Como nós havíamos conversado lá, lá atrás, né? Quando a gente fala de Hobbes, o Leviatã, a gente cede parte da nossa liberdade para a gente ter segurança. Senão não tem sentido. Senão é cada um por si e sobreviva o mais forte. E aí, quem é o mais forte? Quem é o mais forte? É a grande questão. Essa é a grande questão. Hoje eu posso ser o mais forte, amanhã não. Então, assim, para a gente precisa compartilhar parte da nossa privacidade. E mais longe, quanto mais segurança, menos privacidade. Isso tem uma questão interessante, porque as pessoas querem a segurança, mas também não abrem mão do conforto. Isso, querem conforto e privacidade. Privacidade. Não funciona. A gente tem prédios aí que tem prédios de condomínios de muito luxo, que chega ao ponto de, na clausura da garagem, o morador ter que abrir o carro, acender a luz e abrir o porta-mala. É mesmo. E já tem pessoa, então tem que saber quem vai morar. Exato. E se a pessoa está aberta... aceitar isso ou não. Entendeu? É essa a questão. Porque senão não tem sentido. Eu vou te dar um exemplo. Na época que eu tenho um apartamento aqui na Aclimação. E estava reformando, só que num período anterior eu tinha alugado para acho que era coreano. Aluguei para um coreano. Só que ele foi embora, o apartamento estava lá só fazendo a reforma. E tudo bem. E esse dia eu não estava lá, porque fez a reforma e eu saí. Aí recebi a notícia, o síndico me ligou, não tinha segurança, só tinha serviço de portaria, porque encarece muito mais, né? Quando você tem vigilância é um outro preço e é um outro serviço. E aí eu até vou explicar uma coisa interessante, né? Porque o condomínio ressarciu o meu prejuízo, mas eu vou explicar o porquê. Que é um caso meio excepcional, né? Porque em tese ele não ressarciria, porque ele não tem segurança. Só quando você tem segurança efetivamente, você tem que ressarcir. Mas ele ressarciu, mas aí eu vou explicar o porquê. E aí o que acontece? Cheguei lá, tive a notícia de que meu apartamento tinha sido arrombado. Falei, poxa, mas como é que foi arrombado, né? Falei, bom, coisa estranha. Bom, fui lá. Aí verifiquei, realmente tinha sido arrombado, só que não tinha quase nada. Aí pedi as câmeras, tinha a câmera do elevador
e uma câmera da portaria só, mas não tinha do corredor. Né? E aí, como é que aconteceu? Como é que os fatos se deram? Um menino com uma mochilinha, né, entrou junto com outro morador. Oportunidade, né? Exatamente. E assim, falta de treinamento do porteiro. Do porteiro. Treinamento, comprometimento. Como é que você engaja isso? Isso é importante. Né? Muitas vezes, por que ele não questionou? Porque morador já falou para ele, pô, você está me questionando? Eu moro aqui. Não aceita isso. Então, até com medo, às vezes, de questionar, entrou com o morador, foi. Aliás, isso é um golpe que está super na moda agora e que a gente tem que ficar atento. Então, e veja só. Aí ele foi, são duas torres do meu condomínio. Ele entrou na primeira torre. Ele foi até o andar, aí chegou no andar, e assim, isso está muito claro no vídeo, assim, do elevador. Ele entrou no andar, aí ele viu, saiu no hall, aí não tinha, obviamente, câmera, e voltou rapidamente, mas no mesmo andar. E desceu e foi para o outro andar, onde era o meu apartamento, e arrombou. Depois ele saiu como se fosse morador, a mochila e foi embora. Aí eu falei, poxa, fiquei encucado, né? Bom, enfim, aí como eu conhecia alguns policiais ali da região, conversei, falei, olha, tem esse interesse e tal, aconteceu isso, e aí o pessoal, através do reservado, juntamente com o pessoal da Polícia Civil, identificaram um grupo de meninos que estavam cometendo esses vários roubos, vários furtos em vários condomínios ali. Meninos menores. Então, eram 3 menores e tinha um maior. Ah, sim. Né? Mas aí eu já explico. E aí, o que acontece? Eu vou explicar primeiro como é que se deu os fatos de a gente prender, depois eu falo da questão por que me ressarciu. Né? E aí, enfim, certa feita, passado alguns dias, o policial me ligou, falou, comandante, o senhor teve o apartamento arrombado e tal. A gente identificou o menino aqui, porque tinha a imagem da câmera. A gente meio que conhecia, a mãe dele é dona de uma lavanderia. Nossa. Então, assim, ele é um... Nem precisava, em tese, né? E ele é um menino, ele é menor e tal, só que assim, o senhor sabe, vai chegar aqui no distrito, ele é menor, vai fazer, ele vai embora. O senhor quer fazer a ocorrência? O senhor quer prestar? Eu falei, quero, porque mesmo que ele for embora, eu vou ter a foto dele. E aí eu vou colocar no condomínio, vou colocar até mesmo para entender a dinâmica dele, quero sim. Ah, tá bom. Aí eu fui. Nisso que eu fui, chegaram as outras vítimas desse mesmo grupo. E olha que interessante, como é que eles faziam. Aí o delegado lá, era amigo meu, o delegado Rodrigo, lá do 6º DP, ele fez um trabalho de diligência, prendeu todo mundo, trouxe o receptador. Foi bacana pra caramba. Foi um dia inteiro de trabalho, mas foi um trabalho que deu certo. E aí ele explicou como é que ele elencou o meu apartamento. Ele falou, olha, quem guarda dinheiro em casa, geralmente é chinês, comerciante. Nossa, então são alvo. Exatamente, são alvos. Ele tinha um caderno já com uma série de mais 10 alvos para frente. E como é que ele fez isso? Ele falou, a gente pega aqui, chinês, entra aqui, chinês alocou, tá bom. Qual que é o apartamento? Tal. Aí tudo bem. Aí ele vai lá, monta lá um dia de observação, vê o horário que chega, vê o horário que sai, que carro que entra, que carro que sai. E aí, isso tudo ele conseguia através de um site. Era tudo sobre tudo, acho que era o site. Inclusive, esse site ele foi bloqueado. Jogava, já vinha o CPF, endereço, telefone, onde trabalhava, carro, apartamento. Gente, e aí, porque a gente não fica sabendo desses sites e os não, criminosos... assim, olha só, é um trabalho de inteligência que, se fosse usado para algo... Pro bem, né? Pro bem, esse menino era um potencial aí que ele poderia, de repente, ficar milionário, né? Dentro da inteligência, né? E é engraçado que... depois, né, que chegaram os pais, aí ele permitiu acesso ao celular, você via eles conversando, fala, poxa, olha aí, eu entrei lá no apartamento, cheguei lá, estava vazio, mas um dos moradores estava no quarto. Pô, tive que entrar em luta corporal com ele, sair, falei, a gente precisa arrumar uma peça, ou seja, uma arma. Então, assim, uma coisa que, em tese, partiu de uma expertise de jovens, uma brincadeira, começou a gerar dinheiro, porque era joia, coisa, aí já começa a entrar um viés de arma, precisa arrumar um carro para a gente fugir. E dentro desses jovens, tinha assim, eram 5, né? 3 eram de classe média alta, né? Tinha um menino só que era menos provido, né, de recursos, e tinha um maior que era que fazia a negociação dos bens. Aí depois a gente pegou o receptador também. Então, para a gente ver como a dinâmica, né? A dinâmica, né? Então, às vezes, e como aconteceu lá também no Alphaville lá. Quem forneceu? O filho da mulher
pegou um amigo que entrou, que foi facilitado e roubou a casa do lado. Senão, depois, obviamente, é fácil você identificar, você confrontar, mas aí já aconteceu, né? Então, a ideia é sempre o quê? Você agir de forma preventiva. E como é que é isso? Vigilância, treinamento dos porteiros, plena consciência dos moradores, o que é segurança, o que não é, o que tem diferente ou não, até mesmo para comunicar e informar, para quê? Para que o aparelho público seja informado e possa atuar efetivamente. E uma das questões que a gente também percebe é que as pessoas não fazem ocorrência. Resolvem por ali mesmo. É o que chamam de subnotificação. E até tem uma lógica, se você pensar nisso. Olha só, uma vez eu estava no trânsito, aqui perto, aqui no centro, e estava na minha viatura, descaracterizada, porque estava indo trabalhar. E na época porque assim, quando eu cheguei ao último posto, coronel, eu fui comandante do policiamento da capital, fui coordenador operacional da polícia, né, que são os cargos operacionais maiores da instituição, né? E eu estava voltando, e aí, disso no carro da frente, eu percebi um roubo. O cara estourou o vidro, era um táxi até, e pegou o celular e correu. E nisso, eu e o meu motorista, meu celular, nós desembarcamos, corremos atrás do lado, fomos lá, estava em dois, né? Aí ele quebrou o celular, foi, e a gente conseguiu capturar um. O outro fugiu, e fugiu com o aparelho. Aí a gente voltou, uma correria, aquela coisa toda. Aí quando nós voltamos, a vítima estava lá, e aí a gente falou para ela, vamos para a delegacia para fazer o registro. Aí ele falou assim para mim, o senhor está com o meu celular? Não, o seu celular ficou com o outro. Eu falei, então eu não vou. Mas como que você não vai? Não vou, não quero fazer o registro. Então, mas como? O senhor tem que o senhor é obrigado a fazer o registro, né? Não quero, porque se eu for fazer o registro, eu vou dizer que eu não reconheço ele como autor. O medo? Falei, por que o senhor vai fazer? Não. Ele falou, porque é o seguinte, eu não tenho meu celular. Já levaram. Quebraram o vidro do meu carro, já tem esse prejuízo. Eu sou taxista, se eu for para a delegacia, eu vou perder o dia no DP. Então, assim, o meu prejuízo vai ficar 3 vezes maior. Nossa, então a questão não é nem o medo. Não, é a questão exatamente assim... Não estou com meu celular, já quebraram o meu vidro e eu vou perder meu dia de trabalho. Nossa, que ponto que nós chegamos. Então, assim, também, eu não pensaria dessa forma. É um dia de trabalho, mas, assim, a hora que tiver investigação, isso vai evitar que outras pessoas, talvez, sejam roubadas e furtadas. Mas eu entendo o lado dele também, de uma forma pragmática. Sim, se você pensar, realmente ele tem razão. Eu falei, mas por que eu vou lá? Já perdi o celular, o cara já quebrou o vidro do meu carro. Sabe o que aconteceu isso comigo uma vez? Eu estava, na verdade, foi em outra circunstância. Estava fazendo a cobertura de um jogo no estádio, chama Ipatingão, lá em Minas, no Vale do Aço. E aí, era um jogo super importante, um clássico. E, na época, tinha aquele celular, eu acho que era o StarTAC, pequenininho. Eu passei, me furtaram. Aí é furto ou é roubo? Me furtaram, né? Furto, Furtaram. Depois, quando eu passei lá, eu falei, pronto. E eu também não fiz. E olha que eu era repórter policial, mas naquele momento eu estava cobrindo esporte, que era uma coisa diferente. E aí eu pensei, aí a Marcinelli, que era a capitã da época, falou assim, Cleo, mas por que você não fez ocorrência? Eu falei assim, mas eu ia fazer o quê? Você ia me devolver o celular? Não ia, e pronto. É isso. Isso é interessante. A gente vai analisando, às vezes a gente critica, mas a gente tem que parar para refletir. É igual a questão da percepção, né? De segurança. Isso. E vou mais longe ainda. Hoje, até por uma questão de evolução, hoje você tem uma facilidade de fazer registro. Eu não preciso ir na delegacia. Eu faço um boletim eletrônico. Então, tem que fazer. Faz em casa. Já que em coisa, faz em casa. Mas faça. Então, assim, o poder público, ele evoluiu nesse sentido. Só que, assim, ainda tem muito trabalho a ser feito, tem que caminhar muito. As polícias já trabalham muito, entendeu? Eu posso te afiançar isso porque quando eu estava na ativa, meu Deus do céu, era uma coisa assim, a preocupação de você ser preditivo para que justamente não acontecesse. Isso era um exercício diário, né? E complicado, bem complexo, assim, envolve muitas coisas, entendeu? De logística, de treinamento, de dinâmica financeira, de comportamento. Eu volto numa questão interessante, que é a questão que a segurança, ela é dever do Estado, mas obrigação de todos. Isso está até previsto na nossa própria Constituição, né? Artigo 144. Ela fala lá que é responsabilidade de todos e dever do Estado. Então, ou seja,
tem que participar. Nos condomínios, como é que o morador pode participar? Porque é muito fácil a gente cobrar, né? Ah, a portaria não está funcionando, porque houve vulnerabilidade. Tá. Mas e a pessoa que mora em condomínio? Qual que é a participação dela nisso aí? A gente tem que entender, uma vez eu ouvi de uma pessoa falar, poxa, eu fui no Canadá e andei com o meu celular e tal. Então, você está no Canadá, um outro caldo cultural, um outro povo, uma outra legislação, numa outra realidade. Né? Aqui você está no Brasil. Né? Porque eu ouço, às vezes, o repórter, uma vez o repórter da Globo fez um comentário e ele falou, poxa, e eu não tenho o meu direito de usar o celular? Sim, isso está muito em voga. Então, assim... Todo mundo falando, eu não tenho direito de ir e vir, eu não tenho direito de usar meu celular? Tem, só que você vive num país onde a distribuição de renda ainda é muito ruim, você tem milhões de desempregados, né? Não são todas as pessoas que têm acesso a tudo, as leis talvez não sejam as favoráveis, leis né? ideais ainda, né? Porque nós tivemos um histórico de um momento muito pesado e depois uma Constituição cidadão, que favorecia sempre o cidadão, só que isso agora precisa de alguns ajustes, porque não está favorecendo o cidadão, está favorecendo o criminoso. Porque o cara comete o crime e não fica preso. O cara comete o crime e vai embora. Então, assim, compensa. Né? Se eu investir efetivamente para cometer um crime que eu vou oferir mais lucro do que trabalhar, mas virou e não vou ficar preso, é um negócio. Um bom negócio, rentável, né? Então, assim... risco baixo. Isso. Então, o que a gente tem que fazer dentro dessa dinâmica? Obviamente, a gente tem que cobrar do poder público, sem sombra de dúvida. O poder público ele tem que se aprimorar a todo momento. O poder público tem que voar. Aliás, ele está fazendo um trabalho muito bacana. A gente viu, inclusive, agora no Carnaval, até fantasiar de Chapolin, né? Sim, a mudança de estratégia, né, que reduziu o furto de celular em 48%. É muito significativo. É muito significativo. Agora, a sociedade também precisa participar, fazer a parte dela, né? Não, e reconhecer. A gente tem que valorizar os policiais. Porque esse trabalho, esse serviço anônimo que eles fazem, reflete na nossa segurança. Mas, em contrapartida, também a gente tem que contribuir. De que forma? A gente não se colocar em situação de vulnerabilidade. Pô, eu sei que o meu local lá já tem notícia da vizinhança solidária ou dos próprios condôminos que tem aqui motoqueiros se valendo de oportunidade para pegar celular. Eu vou caminhar, eu não vou com o meu celular. Ou deixo ele guardado, ou eu vou num horário próprio, ou eu vou com um grupo de pessoas. Você tem que achar uma forma e, obviamente, comunicar isso ao órgão público para ele tomar providência também. Não é assim também a população, eu vou me restringir de tudo, não. É junto. É população e órgão público o quê? Num caminho só. Para quê? Para que as coisas deem certo, produzam o resultado efetivo. Né? Você pega uma coisa interessante. Por que lá atrás não tinha muito roubo e não tinha muita... Era menor, a ação da polícia era mais assertiva, era mais fácil... Porque a população, as pessoas se conheciam. Eu conhecia meu vizinho, conhecia o outro, conhecia o do outro bairro, da outra esquina, e a gente interagia. Aquele menino que crescia, eu sabia, esse menino está desvirtuando, chama ele aqui, o pai, vamos participar, vamos inteirar. Então tinha um pertencimento, tinha outros valores que ajudavam muito. Hoje a coisa ficou muito volatilizada, né? Essa geração que não tem muito pertencimento com a profissão, com as pessoas, não respeita muitos valores, né? Isso é complicado. Gilberto Dimenstein, uma vez, ele fez uma pesquisa muito interessante, quando ele desenvolveu lá o projeto dele lá do Aprendiz, ele falou muito sobre o capital social. Né? Excelente. Fantástico. E ele fez uma viagem à Índia e ele foi lá visitar Mumbai. Um lugar extremamente pobre. Só que o capital social daquele povo era muito grande. O viés religioso, o valor, o respeito ao pai, à mãe. Então, os índices criminais eram baixíssimos, quase zero. Por quê? Porque ele tinha a questão de justamente, se eu cometer um crime, eu vou constranger meu pai. Se eu cometer um crime, eu vou afrontar minha religião e na outra... encarnação, ou eu não vou ter os privilégios que eu preciso ter, eu não vou mudar de casta. Então assim, dentro dessa questão de valor, algumas coisas, elas realmente ajudam para o quê? Uma percepção de respeito ao idoso, respeito à mulher,
respeito à criança. Isso pode ser aplicado dentro dos condomínios. Sem sombra de dúvida. A resiliência das pessoas. Hoje você vê as pessoas brigando por bobagem. Recentemente apareceu um senhor que deu agrediu uma criança de 5 anos. Foi. É marido da síndica, inclusive. Então, você não pode tomar uma atitude dessa. Você tem que ter mais discernimento do que uma criança. Porque senão não tem sentido, não tem lógica. A gente tem que cuidar do próximo. Isso, exatamente. Porque amanhã você vai estar nessa condição. E ele vai estar nessa condição. E ele tem que entender isso. Entendeu? Porque se ele não entender isso, a vida ela fica muito fugaz, né? Como é que... Né? Eu não respeito o outro, mas eu quero que o outro me respeite. O respeito ele é uma via de mão dupla, né? Então, assim, tem que ter dos dois lados. Da mesma forma que eu não quero pôr meu som alto, eu não quero ouvir o som alto do vizinho, eu não posso aumentar meu som, a não ser que haja concordância. Por isso que tem que se conversar, tem que se conhecer, né? Tem que viver em sociedade, efetivamente. Isso traz bons frutos. É interessante que quanto mais a gente fala sobre isso, sobre essa necessidade, os condomínios eles concentram pessoas de diferentes conceitos, de diferentes experiências. E o que o senhor diria dentro de todo esse estudo, por exemplo, na tática policial, que nada mais é do que também trabalhar com a sociedade, com os pontos vulneráveis da sociedade? O que o senhor poderia dizer para esse pessoal que mora em condomínio? Olha só, hoje a polícia ela tem diversos programas sociais que já atendem esses jovens para aconselhar, para criar um senso do que ele é na sociedade. Então, tem vários programas. E tem também a questão dos consegues e a vizinhança solidária. Ah, sim. Inclusive, eu participo dos dois. Isso. Justamente para quê? Isso é muito importante. Assim, as pessoas elas são diferentes. Cada um tem um objetivo. Mas elas têm um objetivo comum, que é ter segurança e qualidade de vida. Isso é comum a todos. Eu posso ser um São Paulino, outro corintiano, outro flamenguista, torcer ferrenhamente para o seu time, só que quando nós falarmos da questão de ter qualidade de vida, de eu ter a condição de fazer as coisas, sair, voltar, ter liberdade, não ser admoestado, não ser agredido, esse é um senso comum de todos. Né? Ninguém vive para ser assaltado, ninguém vive para ser agredido, ninguém vive para ser humilhado. Todo mundo quer ter seu valor, todo mundo quer ser respeitado. E é dentro dessa ótica. Por isso que o poder público ele já abre essa janela para quê? Para que essas informações elas sejam canalizadas, elas fluam, e naquele ponto que efetivamente há necessidade do reparo, o poder público faça. Mas a mudança de verdade, ela acontece muito mais das pessoas do que do próprio poder público. Por que é o poder público? O poder público ele faz o que as pessoas querem. Simples assim. Existe para elas, por elas. Simples assim. Então, assim, se a população quer que a polícia faça isso, ela vai fazer. E como que ela vai fazer? Pelos legisladores que vão estabelecer as leis, que vão estabelecer as normas, as formas de agir e tal, e a polícia vai fazer. Mas por isso, a população ela precisa dizer o que ela quer. E aí, o papel dos condomínios nesse contexto, que hoje, com a redução do espaço físico, a tendência é morar em condomínio. Exatamente. E é uma contribuição importantíssima, né? Que pode até moldar e uma contribuição para a sociedade, não só para o condomínio em si, da segurança, mas para a sociedade. Porque se você mudar coisas dentro, que podem interferir fora. Quem me diz que alguém dentro está justamente fomentando e dando dicas para pessoas atuarem fora? Ó, esse fulano tem o carro tal, esse fulano tem o relógio caro, esse daqui. E quem que vai ver isso? A polícia ela vai trabalhar com o resultado disso. Quem vê isso é o condomínio, é quem está ali, ó, que sabe quem é quem. Quem está entrando no condomínio, quem sai, quem comete, né? Uma coisa que a gente vê, e eu vejo aí no cometimento de delitos, não importa de condomínio, uma coisa até que eu acho que tem que ser pensado, a questão da demora, muitas vezes, do porteiro de abrir o portão da clausura e deixa o cara para fora, justamente numa condição de vulnerabilidade. Vulnerável. Hoje aconteceu isso. E a gente falou exatamente isso. Olha o tempo que eu estou esperando aqui. Exatamente. Então, assim, ou você cria um espaço onde ele possa fazer essa verificação, ou se ele tiver treinado, ele perceber a movimentação de imediato, ele realizar. Agora, o que não dá é ele deixar o morador pro lado de fora e o morador ser vítima e ficar ali... Na verdade, ele está encaixotado, né? É. Então, assim, tem que... Virou a isca. Né? E é a mesma coisa quando você vai entrar também no seu prédio.
Se você sabe que o seu portão demora ou que não tem, e você percebeu uma movimentação, alguém na rua, estranho, um carro estranho, ou alguém te acompanhando, dá uma volta no quarteirão. Se tiver dúvida mesmo, para numa companhia, para num posto, para num lugar movimentado. Porque até mesmo a hora que o infrator ele perceber que ele foi notado, ele vai embora, ele não vai fazer, porque ele quer facilidade. Ele não quer trabalho também, porque ninguém quer morrer, né? Às vezes ele não sabe com quem ele está lidando, se ele está lidando com um policial, se ele está lidando com uma pessoa armada, se ele está lidando com um mestre de artes marciais. Já aconteceu. Aconteceu lá o cara no condomínio com a espada. Shaolin, lá. Foi em Minas. Então, foi em Minas, saiu com a espada lá e quase cortou os infratores no meio. Então, assim, isso pode acontecer, a gente não sabe quem é quem, né? O risco é para os dois lados. Teria algum ponto, alguns pontos vulneráveis no condomínio, além dos que o senhor disse, que a gente pode trabalhar, e síndicos e moradores? É que assim, o convívio em condomínio, ele está tão consolidado, né, que quando a gente fala de segurança em condomínio, né, você tem estrutural, você tem a parte tecnológica, você tem a parte de colaboradores e você tem a parte de moradores. Nossa, é bem complexo, isso, né? Então, assim, quando você tem uma sinergia positiva entre todos esses aspectos, respeitando a peculiaridade de cada um, porque, lógico, tem condomínio que vai ter tudo. Tem condomínio que não vai precisar ter tudo. Entendeu? Dependendo da área, do local, de quem convive, da convenção das pessoas que estão ali que não acham necessários e não querem. Tudo bem, assume o risco. Então, dentro disso tudo, mas o que vai dar realmente o resultado positivo? É essa sinergia positiva, essa conscientização do colaborador, do que ele representa para a segurança daquelas pessoas, da conservação dos locais, da questão de iluminação, da questão da participação das pessoas, de informar coisas que são suspeitas, coisas que oferecem risco, coisas que se pode... A gente está falando de assalto aqui, mas eu estou falando de incêndio, de local de queda, de local que tenha buraco, grade que saiu, que criança pode cair, quebrar a perna. Inclusive, nós tivemos, e é um dos que está na pauta, inclusive, a questão dos acidentes com crianças em prédios. O que está acontecendo? Tem a ver com... Teve uma época que muito se falou da motivação desses jogos eletrônicos. Isso foi cogitado. É que assim, né? Você pega hoje a criança, quando nós éramos jovens, você jogava na rua. Bolinha de gude, pedra, peão. Hoje a criança ela não tem isso. Por quê? Até mesmo pelas condições das vias, trânsito, a dinâmica que nós vivemos da sociedade. Então, onde que resta para essas crianças realmente se distraírem e desprenderem essa energia? Porque o jovem tem energia. Muito. É onde? É dentro do prédio, é em parque e às vezes em casa, que as mães ficam transtornadas, né? Pula do sofá, pendura no chuveiro. Antes isso. Então, o que acontece? Essas áreas comuns, né, que são de atividade, a criança ela faz e aí o condomínio tem que, de uma certa forma, ou por vigilância dos pais, ou por vigilância do próprio colaborador, a título quê? De orientar e observar, ou por câmera ou presencialmente. E informar os familiares com relação ao que acontece efetivamente, né? O menino aqui está pulando muito, é um risco, ele está subindo em cima da churrasqueira, ele está pulando na piscina, no ponto fundo da piscina, olha, ele está jogando... Então, essas coisas que tem que ser informado, porque muitas vezes o pai sai para trabalhar, ele só volta no final do dia e a criança fica lá, às vezes sozinha. De novo, a importância da participação do cidadão, da sociedade, né? Um cuidando do outro. O pai tem que lembrar que ele é pai e a mãe tem que lembrar que ela é mãe. A responsabilidade é deles. Aquele resultado daquela criança passa muito por aquilo que os pais, da forma que eles tratam, da forma que eles ensinam, da forma que eles conversam com essas crianças. Isso é importante. O senhor passou, né, também teve uma participação no Corpo de Bombeiros. Sim. Como é que fica a questão das grades? Aquelas telas de proteção que tem que ter... Então, assim, quem mora em apartamento e tem criança é essencial ter. É criança animal, né? Isso. Tela nos quartos, na varanda. E outra coisa, o que tem que ter? Tem que ter supervisão. Ou seja, se você tem um local que tem, você tem que... Tranca a varanda, não deixa a criança também ter muito acesso. No quarto, a mesma coisa.
Conversem com a criança. Veja o que ela está vendo na internet. Veja o que ela está conversando. Oriente efetivamente com relação aos perigos da altura, de se colocar numa situação de vulnerabilidade. Né? Porque às vezes a gente vê, eu vi recentemente uma criança que ela sai de uma janela por fora na grade, quase deixou todo mundo louco. E no parapeito e depois entrou, ou seja, olha que coisa maluca. E foi uma vizinha que filmou e desesperou. Isso, então, e cadê a mãe, né? Cadê a tela que há necessidade? Então assim, e outra coisa também, tomar muito cuidado com os móveis, né? Quando você deixa o móvel muito perto também de janela ou desses pontos aí, acaba se tornando uma escada, um acesso bem fácil, um anteparo, eles, né? um obstáculo que facilita a criança olhar, né? Porque a criança ela quer olhar, né? Quer ver alto, olha que bonito, mas tem que explicar para ela o risco. E realmente a tela, a grade, ela é imprescindível para que não tenha problema, principalmente com criança. Até mesmo com adulto a gente tem problema, imagina a criança. E tem questão também da qualidade, Sim. Tem o tempo também, né? Isso, assim, tem que ter manutenção, ela tem um prazo de validade também, né? Isso tem que estar muito atento. Não adianta eu colocar uma rede lá que suporta 200 quilos e essa rede ter 15 anos. Ela não vai suportar 200 quilos daqui 15 anos, né? Verificar se realmente os ganchos estão bem colocados, né? Se não soltou, se a parede, em razão da chuva, das intempéries. Então tem que estar sempre olhando, né? E realizar essa manutenção. A manutenção ela tem que ser, inclusive, nos próprios espaços, né? Sim. Nos espaços comuns, nos corredores, nas escadas, né? Caiu o corrimão, cadê o antiderrapante da escada? Saiu. Né? Tá tendo vazamento de água, tá sem grade, tá sem luz. Eu tenho um ponto cego no prédio, tá sem luz, tem que refazer. Tem luz de presença, não tem. Isso aí o síndico tem que ficar atento aí, porque a responsabilidade, a segurança no condomínio é a responsabilidade do síndico, então tem que ter muito cuidado. Agora eu estou curiosa com relação ao furto, ao roubo, né, no apartamento do senhor. Por que o senhor foi ressarcido? Tá vendo? A gente vai conversando e muito boa essa acabei nem falando. Aliás, eu nem falei minha trajetória, né? Porque a gente entrou na conversa, então... Mas o que importa é realmente essa conversa, trazer informações. O que aconteceu foi o seguinte, eu recebi, porque nas imagens foi identificado que a falha foi do porteiro. Porque o que acontece? O porteiro ele tem a obrigação de garantir o acesso de pessoas, moradores e visitantes autorizados e identificados. No caso? No caso não era, e ele permitiu. Entendeu? Interessantíssimo. Então, assim, como ele permitiu essa... Então, não foi uma falha de segurança, foi uma falha de portaria, de controle de acesso. E a portaria estava incluso dentro do condomínio. Então, como foi um erro de portaria, eu fui ressarcido por conta disso. Se não tivesse sido, se tivesse cessado por um outro ponto e não tivesse segurança interna, eu não seria ressarcido. Agora tem visto, inclusive tem chegado muitos vídeos de pessoas, crime de oportunidade. São moradores, são criminosos que entram junto. Foi exatamente o que aconteceu aí, né? Mas nesse caso, ele não tinha vínculo com o morador. Sim, mas ele aproveitou a entrada e foi junto. Entendeu? Mas é isso que está acontecendo. Não foi que o morador o conhecia e... Sim, o que tem acontecido, que a gente tem recebido muios vídeos aí de alerta. Sabe o que tem que acontecer? É assim, eu acho que tem que partir primeiro dos condôminos, dos moradores, respeitar o posicionamento do porteiro, do colaborador. Porque toda vez que você rechaça uma ação do colaborador, ele se recolhe porque ele precisa manter o emprego dele. Então, assim, por exemplo, se entra uma pessoa, que nem uma situação dessa, senhora, ele está com o senhor? Não está. Ou senão, não, está sim. Tudo bem, perguntou. Agora, de repente, a pergunta, ele está com o senhor? Falou, não devo satisfação da minha vida para você, não vou te falar se ele está comigo ou não. Na próxima vez, ele já não vai perguntar. Deixa uma vulnerabilidade, abre aquela possibilidade. Isso, então assim, por isso que a comunicação dos colaboradores e dos moradores do condomínio, ela precisa ser muito direta e clara. Direta e clara. Até mesmo aquilo que o condomínio não gostar, para orientar o colaborador a mudar, mas sem interferir no objetivo e a razão de ele estar ali,
que é o controle, garantir o acesso, de receber bem as pessoas, de manter aquela condição até mesmo de segurança para as pessoas que estão dentro do apartamento e nem sabem o que está acontecendo lá embaixo. Espetacular, viu? Um bate-papo que daria para muitas horas, muito. Você tem muita coisa, muita informação boa. Mas, infelizmente, nós estamos chegando ao fim. O que o senhor pode deixar de mais? Que é essa grande quantidade de informação? Mais uma para fechar. É um bate-papo, né? A gente tem muita coisa para falar. A gente acaba até atropelando, né? Eu deixei de falar de algumas coisas, mas é que tem muita informação. Não, mas já fica aqui a intimação, não é nem convite, a intimação. Vamos continuar. Não, vai ser um prazer. A gente faz uma coisa mais fechadinha, né? Para a gente falar de algumas coisas interessantes. O que eu digo é o seguinte, hoje a tendência é todos morarem em condomínio. Isso é uma coisa boa, que gera oportunidade habitacional para mais pessoas, porém, vem seus problemas juntos, né? Questão de trânsito, porque no local onde você tem destinado para 100 residências, você tem 2.000 residências. Isso acaba interferindo. Então, assim, essas questões de regra de convívio tem que ter muita resiliência, muita calma, entender que a gente está vivendo em condomínio, que o nosso direito ele vai até aonde começa o direito da outra pessoa. Se você quer ser respeitado, respeite as pessoas, que você vai ser respeitado. E essa troca de informação, a mudança de cenário, ela depende muito da população, das pessoas. A gente só muda quando a gente acredita e a gente se organiza e proporciona essa onda de virtude e as coisas acontecem e mudam. Espetacular. Então, a gente conversou com o Robson Cabral de Oliveira, que é especialista em segurança pública, doutor e mestre em ciências policiais e de segurança e ordem pública, além de ser bacharel em ciências jurídicas, pós-graduação em direitos humanos. E aí é um vasto conhecimento, viu? Olha, eu agradeço. Muito obrigada aqui pela participação. Tenho certeza que a contribuição foi muito rica. E espero que todos aí tirem, né, proveito exercendo, colocando em prática. Eu sou Cleuzane Lotti, eu sou Cleo Lotti, você está no Condominicando e a gente volta na semana que vem. Um abraço e até mais. Obrigada.